Eu quero convidar o diretor de tecnologia da Great Place to Work Brasil, engenheiro de computação pela PUC Campinas, mestre em engenharia de telecomunicações pela PUC Campinas, MBA em estratégia de negócios pela Universidade de La Verne, Estados Unidos, pós-graduado em gerenciamento de projetos de TI pela IBTA Campinas. Já atuou como gestor de pessoas e projetos em áreas como tecnologia da informação, recursos humanos, infraestrutura predial e frota, nas quais adquiriu grande experiência em ambiente de trabalho. Atualmente é responsável pela diretoria de tecnologia do Escritório Brasil, oferecendo soluções tecnológicas capazes de impulsionar os resultados da empresa por meio da inovação e da tecnologia. Neto, como normalmente é chamado, é apaixonado por tecnologia, educação, inovação e empreendedorismo. Também atua como professor de pós-graduação nas áreas de planejamento estratégico de TI, gerenciamento de projetos e empreendedorismo. É mentor de startups do programa Inovativa Brasil do Governo Federal. Eu quero convidar para expor o case José Roberto Paim Neto, da Great Place to Work. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, imensamente grato, honrado de estar aqui com vocês para falar de um assunto tão nobre que são as pessoas. Então, eu acredito que o Dr. Marco deu uma introdução bastante profunda sobre People Analytics e como que as pessoas podem transformar de fato as empresas. E é nisso que eu vou trabalhar com vocês agora o mais rápido possível, porque eu tenho uma avalanche de dados para passar para vocês. Então, uma semana muito propícia, nós estamos falando de inovação, nós estamos falando de matemática. De fato, a matemática está em tudo, acredito nisso. E por conta da matemática, eu passei por diversas áreas. Então, eu vou começar a apresentação, deixa eu ver, isso. Já foi falado tudo isso aqui, eu vou pular. E aí eu queria falar só do pedacinho das empresas que eu passei e como que eu fui parar numa empresa que trabalha com pessoas. Então, eu tive a oportunidade, passar como estagiário, daí analista de sistemas, desenvolvedor de software, engenheiro de software, enfim, fui galgando posições nas empresas, ao ponto que eu comecei a descobrir um talento, vamos dizer assim, que foi falado, você tem um diferencial que você consegue falar com as pessoas de uma forma não técnica. Então esse é onde entra aquele tripé que o Dr. Marco passou para a gente, das pessoas você tem. Pessoas é uma competência, mas você tem ali a questão de análise e a questão da informática, que é algo que eu estudei, e outra que eu, de certa forma, tinha uma facilidade. E comecei a trabalhar um pouco mais sobre isso, estudei gestão de pessoas, aí eu virei gerente de RH. E a grande questão era como um cara de TI está numa empresa, está numa área de recursos humanos. E eu trabalhei com isso durante 1 ano e meio aproximadamente, e aí começaram a surgir outras oportunidades. Eu fui trabalhar com infraestrutura predial, fui trabalhar com frota. Por quê? Existe uma competência específica que outras pessoas conhecem muito bem. O meu forte sempre foi análise de dados, processo, estrutura. E isso você aplica em qualquer área. E aí comecei a trabalhar em diversas áreas e o Great Place, esse ano, me convidou para assumir a diretoria de tecnologia. Eu estou lá desde maio, com muito orgulho de pertencer a essa empresa, que eu vou mostrar um pouco para vocês como a gente trabalha e quais são os resultados que a gente atingiu. Tá? E no final a gente pode conversar sobre os dados, enfim, sobre a metodologia e tudo mais. Tá joia? Bom, vamos lá. Vou passar para vocês 3 assuntos bastante relevantes que fazem parte de toda a nossa estrutura atual. Tá? Então, primeiro, a transformação digital. Tudo isso que nós estamos falando sobre pessoas e como que elas, de fato, mostram o seu resultado dentro da empresa e aí alavancam a empresa, foi uma frase usada aqui, é o seguinte: não tem volta. Assim como o transportador saiu da bicicleta e agora usa o caminhão, e daqui a pouco ele vai usar drone, e não vai ter mais um motorista, então a transformação digital não tem mais volta dentro das empresas. E eu vou trazer alguns cases para vocês sobre isso e como a gente faz essa transformação digital. Tá? Que eu acho que aí eu estou dando bastante informação, vou passar rápido por alguns slides, e aí depois do coffee break a gente pode voltar em alguns deles, se assim for necessário. Liderança é a base de tudo que nós estamos falando aqui. Então, o papel de um líder em relação à sua equipe e o papel de um líder na organização.
De fato, esse é o ponto-chave que a gente tem que trabalhar e diferencia uma organização como a Apple de outras organizações que não são a Apple. E aí tem o capital humano. Então, liderança é o ponto-chave da apresentação. E por último, a cultura, que a gente tanto fala nas empresas, mas a cultura lá é boa, a cultura lá é ruim. O que é uma cultura boa, o que é uma cultura ruim? Então, eu vou passar rapidinho sobre isso. É isso aí, vamos lá. Como eu faço para dar play aqui? Com o mouse? Você me ajuda? Giovana, obrigado. Então aqui, gente, eu vou comentando para vocês rapidinho. É um GIF animado, tá? Um videozinho que vocês receberam no WhatsApp, muito provavelmente há uns 2, 3 meses atrás, que compila de uma forma muito interessante como a nossa vida no escritório mudou ao longo dos anos, desde a década de 80 até os dias atuais. Então, hoje a gente tem uma casa que trabalha com paisagismo, aqui com arquitetura, o efeito clean. Tudo é clean. Você não tem mais equipamentos, folha, papel, a Barça. Lembra da Barça? Você tinha lá a coleção da Barça para pesquisar. Hoje você tem isso, que é a realidade virtual, que é um exemplo que eu vou passar para vocês. Então a gente tem um computador, a gente tem um monte de aplicativo, que aí você fica trocando celular porque não cabe mais aplicativo, precisa de mais memória, enfim, precisa processar mais. E hoje a gente sabe que o computador que levou o homem à Lua é infinitamente mais simples do que o aparelho que você carrega no bolso hoje. E quando você sai de casa, esquece o celular, aquela propaganda muito bacana, você se sente completamente nu. Você tem que voltar para casa para pegar o celular. E aí vem o desafio, é ficar uma vez por mês com o celularzinho na gaveta lá. Dá para aceitar o desafio ou não? Dá para aceitar. Desde que você seja produtivo tão quanto sem o celular. Porque ao mesmo tempo que o celular te ajuda, ele também rouba teu tempo. Que é uma das coisas que foi falada aqui também. Como é que você mede a presença da pessoa no trabalho ou a falta da pessoa no trabalho? Ela não está ali mais fisicamente, a cabeça dela está dentro do celular. Ah, mas a internet é controlada na minha empresa. Esquece, gente, não tem mais isso no mundo inteiro, não tem mais. A internet eu tenho no meu bolso, eu levo a minha internet. E eu posso confessar para vocês agora que eu já trabalhei em empresa que proibia o uso de determinados sites e eu levava o meu roteador portátil, a bateria, e eu usava a internet a hora que eu queria. Porque eu dou aula, eu tinha que preparar meu material e no meu horário de almoço eu não podia acessar um site, por exemplo, chamado YouTube, já ouviu falar? Eu não podia acessar. E o conteúdo está lá. Então hoje acesso à informação, ela não tem que ser barrada, ela tem que ser aproveitada. Como que você potencializa o resultado na tua empresa usando conteúdo online? Acessando o Facebook. Quem não tem conta no Facebook aqui? Eu tenho amigos que não têm, tá? Questão de opinião. O Facebook tem uma ferramenta muito bacana que chama Workspace. Já ouviram falar? É uma intranet para o meio corporativo, exatamente como o Facebook. Sabe o que você ganha com isso? Tudo. Porque essa galerinha que está chegando na empresa, ele já sabe usar a ferramenta. Eu não preciso treinar ele para usar o SharePoint da empresa, que só você sabe porque você desenvolveu. Facebook não, o cara já sabe como é que cria um grupo, como é que ele posta uma foto, como é que ele põe um vídeo, ele já sabe, a ferramenta é autodidata. Então isso é um diferencial que as empresas estão buscando hoje. Não sei se vocês se lembram desse momento, né, de acompanhar o funeral do Papa João Paulo II, 2005, e aí tem um item nessa foto muito característico, emblemático para a tecnologia. No seu lado direito você vai ver embaixo ali um celular de alta potência, um Nokia Flip, última geração, contatos, até 256 contatos, sensacional, 2005. Quanto tempo faz? Logo ali, né? Legal, em 2013, quando teve lá a eleição do Papa Francisco, um computador de bolso, chamado celular ou smartphone, dominando praticamente 100% da população desde 2013. Nós estamos em 17, né? Caminhando para 18, Feliz Natal para quem não dei ainda. Acabou o ano, tá? Desculpa avisar vocês, quem cumpriu meta cumpriu, quem não cumpriu, melhor definir melhor as 18 agora. 2013 já estava o mundo inteiro conectado. Será que é o mundo inteiro conectado? Vocês têm noção de quantas pessoas estão fora da rede, fora da internet, não têm acesso à internet?
metade da população mundial. Se a gente estimar os 7 bilhões, nós temos 3 bilhões e meio de pessoas sem acesso à internet. O que isso significa para a empresa? Aquilo que você faz com excelência hoje, ele vai ser replicado em algum outro lugar do mundo com a mesma excelência. Então você consegue dobrar o seu faturamento, dobrar o seu ganho, dobrar tudo aquilo que você tem proporcionado hoje para os seus clientes locais. Outro detalhe, o cliente não é mais local, né? É um cliente global, ele está em qualquer lugar do mundo. E se você não está vendendo para o mundo, você pode desaparecer nessa onda que vai ficando para trás. É um maremoto vindo aí de tecnologia e transformação digital que não adianta remar contra, você tem que aprender a surfar essa onda. Esse é o ponto. E aí vem um exemplo, eu estive em Boston esse ano fazendo um treinamento de extensão na Singularity University, que é uma pseudo-faculdade, eles não são uma faculdade, mas tem university para ser mais marketing do que qualquer outra coisa, mas é sensacional o conteúdo de inovação deles. E essa aqui é uma imagem que eu tirei a foto lá, Estados Unidos 1905 e a Indonésia 2013. Linha de produção têxtil, é exatamente a mesma foto. É impressionante como tem 100 anos de distância entre um país e outro. Ou seja, tudo aquilo que o Japão usou de qualidade total, processo, etc., ainda é aplicável na Indonésia. Dá para a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas lá e ter um resultado financeiro positivo. Porque ele já se provou um modelo viável, tem essa curva de evolução. E como a gente tem discrepâncias no mundo. Então esse é um exemplo muito interessante quando a gente fala de um crescimento sociofinanceiro, né, socioeconômico sustentável. Vou falar muito rápido aqui sobre tecnologia, para já passar para a parte de liderança, que é o foco da nossa apresentação. Nanotecnologia, vocês já ouviram falar, então é um negocinho bem pequenininho, né? Nano ali, 10 elevado a menos alguma coisa para os matemáticos aí plantão. Então você vê, por exemplo, essa foto é um remédio que você ingere ele, tem um bracelete, que é esse bracelete aqui, que você configura ele com o seu celular, um aplicativo, e você fala de quanto em quanto tempo vai soltar a toxina no seu organismo, de quanto, né, qual a porcentagem de toxina, porque todo mundo aqui precisa de dipirona 500 miligramas, e eu acredito que não. Cada organismo é um sistema individual, por isso que a gente chama indivíduo. Mas aí os caras descobrem lá que, vamos colocar dipirona, tem que ter uma regra, então é 501. E aí você toma às vezes mais ou menos do que o que você precisa. E hoje a gente tem um nível de acuracidade no diagnóstico de qualquer tipo de doença, usando o Watson, por exemplo, que você consegue programar exatamente aquilo que o teu corpo precisa para melhorar. Então a nanotecnologia permite isso. Alguém se candidata a tomar um remédio que comunique com o celular? Por que não? Então essa é a revolução digital. A gente está quebrando algumas barreiras e algumas paranoias, até posso dizer assim, que a gente tem como crença, e crença a gente consegue mudar. Próximo, esse copo aqui. Esse copo é muito bacana, é um negócio que você fala assim, para que eu preciso disso? Mas na hora que você começa a usar, você não quer mais parar de usar esse copo. Ele detecta que tipo de bebida que você está colocando, então ele vê lá se é café, se é cerveja, se é vinho, se é água, vê a pureza da água, qual é o partes por milhão que tem de impureza dentro da água. Aí ele, obviamente, tem um aplicativo, tá? Aí você pega o aplicativo e vê o quanto você bebeu, o que você bebeu, quanto você ingeriu de álcool, quanto você ingeriu de cafeína. E assim por diante. Eu preciso ser hoje para viver? Não. Mas se eu soubesse, poxa, eu posso melhorar minha saúde, eu posso me controlar mais, eu posso saber qual é o meu limite. Então tem benefícios muito interessantes para a saúde, exatamente igual o teu smartphone traz benefícios para o seu trabalho, por exemplo, para a tua vida pessoal. É um negocinho que você não, quem tem aqui, né, mais de 30 anos sabe do que eu estou falando. Você não precisava desse negócio para trabalhar antes. Não precisava. E hoje praticamente você não vive sem ele. Arrisco dizer que você troca até o computador, porque o notebook já é coisa velha. A gente precisa ainda, né, para fazer uma apresentação ou outra, tal, mas dá para trabalhar só com o celular. Próximo exemplo, o Google DeepMind, que foi adquirido pelo Google em 2014, é uma inteligência artificial, dá um machine learning.
Então, aquele joguinho ali também bastante conhecido da década de 80, do Atari, que é um ping-pong, eles colocaram o processamento do deep learning para aprender a jogar. E ele começou a jogar e ele vai aprendendo, uma linguagem de máquina que aprende sozinho. Essa é a ideia do machine learning. Depois de 120 minutos, o computador estava jogando como um expert. E para quem jogava, demorava, sei lá, alguns meses para você chegar no nível que ele conseguiu chegar em 120 minutos. E depois disso, 240 minutos, o que aconteceu? Ele descobriu como ser o melhor do jogo. Para quem joga isso aqui, eu já jogou um dia, se você passar a bolinha mais rápido para cima, quando você mata a linha vermelhinha, em menos tempo ela vale mais ponto. Então qual é o objetivo? Furar a barreira para a bolinha ficar lá em cima batendo. Que é o que ele consegue fazer depois de, ele entende isso e consegue a angulação para matar e furar a barreira depois de 240 minutos. E é com isso que a gente está competindo hoje no mercado de trabalho. Eu não sei se tem advogado aqui na sala, mas desculpa, aprende outra coisa. O Watson nos Estados Unidos, já com mais de 90% de acerto e mais de 90% dos casos, você entra com um pedido, ele analisa e já te dá uma resposta na hora. Para que você precisa de um advogado? Ele consegue ler, entre aspas, né? Ele está conectado na rede, então qualquer jurisprudência nova que sai, ele já aprende e ele já vai te basear em cima daquilo. Um advogado não consegue ler tudo que sai de jurisprudência no mundo. É quase que humanamente impossível chegar numa condição dessa. Aí você tem os grandes escritórios, especialistas, aí você tem uma estrutura gigantesca que a máquina faz em segundos. Já está funcionando nos Estados Unidos o Watson para o direito. Tá? Aí o Deepface do Facebook. Então a gente tem identificação humana aqui, 97,53% de acuracidade, de assertividade, e o Deepface 97,35%. Eu não vejo diferença nenhuma aí, porque tem gente que não consegue identificar tão fácil. Aí tem que lembrar da memória, porque não adianta só você ver a imagem. Poxa, quem que é aquele cara? Eu conversei com ele um dia, a máquina não esquece. Ela tem uma memória praticamente infinita. Essa é a mágica, né? Não é matemática, é matemática, né, que o pessoal fala. Então, esse é o ponto. Esse aqui é um Deepface, o nosso amiguinho aqui está testando ele com uma foto de uma colega no crachá, está dando 30% de acerto, está tendo um número aqui em cima. Depois ele pega e coloca o crachá dele, ou seja, outra foto, em outra posição, dá 90 e tantos por cento de acerto. Então hoje, em qualquer lugar do mundo que você tiver, que tiver um reconhecimento facial, alguém sabe quem é você, se você tiver em algum banco de dados. Outro exemplo, a Amazon Alexa, que também tem como é que chama o nosso amiguinho lá? Parecido com o Watson, tá? Forma de inteligência artificial, mas tem o do Google também, enfim, são gadgets do tamanho desse copo aqui mais ou menos, que você compra, coloca no meio da tua casa e ele se conecta em todos os dispositivos que têm acesso à internet e você conversa com ele. E aí, vai chover hoje? Não vai? Tô indo para tal lugar. Cara, você vai começar a conversar com a máquina. E ele vai ser seu amigo. E você tem que tomar cuidado para não ter um sentimento por ele, porque é uma máquina. Ele vai te enganar. Esse é o futuro da organização. Outro exemplo que foi falado aqui também do carro autômato, né? Então a Tesla desenvolveu esse veículo aí, o modelo 5 P85D, que dirige sozinho, é sensacional. Só aperta em cima da imagem que ele vai começar a rodar, eu vou comentar. Então, imagina aqui, a câmera do lado esquerdo, a câmera do meio, a câmera do lado direito, e como é que ele reconhece em tempo real tudo que tem na rua. É espetacular. E isso aí já funciona, está rodando, não é protótipo, não é uma ideia, já saiu da fase de ideação, já saiu do MVP, agora virou o quê? A maior empresa de veículo do mundo, chama Tesla. E até ontem você achava que era Ford, né? A Fiat. Não, eu prefiro o Toyota, porque eu gosto de carro japonês, então a Honda. Tesla. Tem vegetariano aqui na sala? Excelente. Quanto tempo faz que você não come um hambúrguer? Muito. Então você pode procurar Memphis Meat, lá nos Estados Unidos, tem uma rede de restaurantes, tá? De hambúrguer, que eles estão cultivando proteína. O que significa isso? O apelo deles é, eu não mato animal, eu não causo poluição,
eu não gero todos os problemas decorrentes das grandes fazendas de gado e eu cultivo a proteína e aquele hambúrguer é foto real deles, é o que eles vendem nas hamburguerias. Então você vai comer alguma coisa que você não sabe mais de onde vem, se você não cultivar, ou se você não pesquisar, enfim, assim por diante. Assim como toda soja no Brasil hoje já é a soja transgênica, a gente já sabe, já. Fato, já é feita em laboratório. Os robôs ainda, os grandes robôs, então 45 mil robôs nas fábricas da Amazon. 45 mil. Cadê a força de trabalho, a mão de obra? Está pensando, está usando a parte analítica para tomar decisão. Entrega 1,6 milhões de pacotes por dia, humanamente impossível. Rodou um videozinho na internet também, comparando o correio brasileiro com os caras lá da China, aquelas esteiras com um monte de robô. É aquilo lá, tem vídeo da Amazon, se você pesquisar, que vai mostrar como a Amazon faz a logística de delivery deles. É sensacional. Agora, vamos lembrar daquela outra foto, Indonésia e Estados Unidos. Tá, vai demorar para chegar aqui. Mas você entende que é inevitável? Vai chegar. Então, quem avançar mais, vai ter mais vantagem competitiva. São vídeos aqui, eu vou pular, tá, gente? Esse do lado direito, do lado esquerdo, é o vídeo do último modelo do humanoide, tá? Lá do Boston Dynamics Group, que ele não cai, ele tem uma força robótica, tá? E, enfim, ele mostra todos os movimentos como se fosse um humano, ele andando em todo que é lugar, o cara chuta, empurra, o bichinho não cai, em duas, com uma base com duas pernas. E do lado direito, todos os protótipos para chegar nessa solução, que o bichinho cai toda hora, não tem equilíbrio, assim por diante. Vocês conseguem imaginar o tanto de matemática que tem por trás disso, para deixar um robô não cair? É espetacular. Veículo voador foi testado agora em julho, lá em Dubai, esse modelo de veículo voador, e também já tem vários modelos. Tem o modelo híbrido da Airbus, que é um carro de 2 lugares, igual aquele Smart que a gente conhece aqui no Brasil, e tem uma hélice que acopla nele, como se fosse uma garagem, você para na garagem, a hélice pluga e você sai voando. O espaço aéreo já é mapeado com a realidade virtual. Então a estrada, você vai ver no para-brisa do veículo. Ah, é filme, não é filme. Já está funcionando. Outro exemplo de realidade aumentada para estudo. Você aperta play para mim, por favor? Vai ser interessante. Então, como é que as pessoas vão aprender daqui para frente? Os nossos filhos, não precisa do som, não. I was tired of preparing kids for yesterday. We were always preparing kids for this world. Isso, obrigado. Os nossos filhos, netos, etc., vão competir com pessoas que estão aprendendo desse jeito aí hoje. Então ele está lá olhando o quê? Não, ele está olhando a tabela periódica em 3D na frente dele e ele vai ver o corpo humano com todos os seus subsistemas em detalhes que a gente vai ver no papel. É frustrante saber que eu perdi essa época. Eu queria estar lá agora com 15 anos aprendendo. Mas eu tive que pegar o papel e aí olhar a tabela periódica e tudo aquilo lá. Então isso daí hoje, a Nike, por exemplo, desenvolveu um tênis, já indo para o mundo 3D. A Nike fez um projeto junto com a Dell, com realidade virtual e aumentada, com equipe multidisciplinar distribuída no mundo, e tem o tal VaporX, VaporX, acho que é o último modelo da Nike, está vendendo no Brasil já. Ele foi feito sem protótipo físico, inteirinho digital o projeto. E aí no final ele foi lá, só imprimiu, né? Aperta play que sai o tênis. Então a Adidas está fazendo um tênis de carbono, que também tem todo o projeto, entra um braço mecânico e sai com o tênis pronto. A Reebok lançou uma impressora 3D líquida que cria toda a sola e a elasticidade do tênis com o produto 3D. E não tem mais gente trabalhando, todos os filmes que você vê é só robô fazendo tudo. É uma cabeça pensante e 200 robôs. Temos que pensar. Esse veículo aqui chama Oli. É um veículo com tecnologia do Watson, inteirinho impresso com impressora 3D, são 15 peças, ao contrário de qualquer carro que tem mais de 20 mil peças. E ele vai para qualquer lugar que você conversa com ele, você fica amigo dele. E aí ele vai conversando, você dá dicas de onde você vai almoçar, de onde você não vai. Tem vários vídeos na internet falando sobre o Oli. E uma impressora 3D, que essa aqui é a Raptor Replicator 2, se não me engano, você pode ter em casa e fazer várias coisas impressas. Quebrou uma pecinha de alguma coisa, imprime outra.
É isso que vai acontecer com o mercado de peças, tá? E aí uma provocação para vocês. Você se lembra aonde você estava ou o que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Lembra, né? Mas talvez você não lembra com quem que você conversou semana passada. Mas isso aqui você lembra. Por que você lembra disso aqui? Porque foi um negócio muito forte, uma experiência que marcou a vida de todo mundo que estava naquele momento vivo. E tinha, né, um discernimento ali, talvez alguma criança não lembre. Mas você lembra onde você estava, o que você estava fazendo? É impressionante a capacidade que a gente tem de armazenar esse tipo de informação. Aí eu tenho uma triste notícia para vocês. Do ano 2000 até hoje, 50% das 500 maiores empresas da Fortune já desapareceram. Já foi. Isso de 2000, a gente se lembra onde a gente estava em 2001, lembra? Você lembra o que era uma boa empresa, de quem você consumia, qual era o melhor produto? 50% já foi embora. Não preciso nem falar da Kodak, né? Podemos pular essa aí. Aí um dado mais atual da Fundação Dom Cabral e da Startup Farm, 50% das startups desaparecem em até 4 anos. É uma modinha startup? De certa forma, é uma mudança no modelo de trabalho, não é moda. Mudança no modelo de trabalho. Ou seja, eu vou ter uma relação de trabalho diferente com o meu funcionário. Ele não vai ser mais o meu, entre aspas, escravo. Por que eu preciso saber onde que ele está, o que ele está fazendo a todo momento? Será que eu preciso? Vou deixar essa provocação que depois eu volto nela, tá? Então, o primeiro ponto aí da transformação digital, o IMD, que é um dos maiores, né, institutos aí de educação gerencial, lançou esse livro, o Digital Vortex, que aí ele explica rapidamente o que seria essa transformação digital. Então, o Vortex tem esse desenho aí de espiral, e ele fala que quem está no centro hoje da transformação digital é a parte de mídia e entretenimento. E aqui são as tendências ao longo do tempo, tá? Então, o vermelhinho é o mais iminente, o amarelinho é temperatura média e o cinza é uma temperatura mais fria, mas vai acontecer. E aí um dado muito bacana é o seguinte: legal, a mídia está no olho do furacão aqui. Eu sou de utilities energia, eu trabalho nessa PFL na Electro, então eu vou falar para vocês, tá tranquilo, né? Nós temos anel, é controlado, aqui ninguém mexe. Então, toca o barco. Aí vem a análise que foi feita em cima da transformação digital. Em 2015, 15% das empresas estavam passando por algum tipo de transformação digital, 48% eram nos próximos 3 anos, 37% em mais de 3 anos. 2015. E 2017? Não vai mais dar tempo. Quem não transformar vai fazer parte da estatística de empresa que sumiu. Posso dar um exemplo para vocês? Vocês conhecem essa empresa ou não? Ainda conhecem, né, da Gisele Bündchen, que aparece lá na propaganda? Então, olha o que o nosso amigo falou lá de transformação digital. Se o Netflix começar a incomodar, a gente compra ele. Isso aqui foi em 2014. Não faz tanto tempo assim. A transformação digital é muito rápida, gente. Não é o mesmo passo que você mudava de tecnologia antes, que demorava 5 anos para a adoção de uma nova tecnologia. Alguém que compra informática, né, software na sua empresa? Alguém é influenciador ou tomador de decisão nessa parte? Legal. Quanto tempo dura hoje um computador na hora que você vai comprar? Você tem lá o controle ativo e tal. Antigamente o pessoal falava assim, o hardware durava 5 a 7 anos. O software durava um pouco menos. Ao contrário, né? O hardware durava até 3 anos e o software até 5 anos. Não existe mais isso. O hardware, todo ano já tem hardware novo e você já troca de celular, por exemplo. No entanto que virou commodity nas operadoras celular, vai lá e troca o celular e faz parte do pacote. E o que aconteceu depois dessa célebre frase? Aí o presidente da Sky disse que a legislação brasileira é atrasada e cobra igualdade tributária em relação ao Netflix. Só que foi 1 ano depois. Aí depois ele falou o seguinte: bom, vamos então fazer o nosso serviço de streaming. A onda já passou, cara. Não tem mais como sair do Netflix quem está no Netflix. Não por hora. Então aí tem todo um futuro a ser desvendado, mas por hora Netflix é o campeão de bilheteria. Não tem como brigar mais contra ele. Agora junte-se a ele, não dá mais para comprar ele, entendeu? Passou, não deu tempo de tomar decisão. E por último, ele falou que prevê um acordo com canais e anunciou, agora vai lançar.
Agora vai lançar, se vocês quiserem, pode cancelar o Netflix, que é certeza que a Sky vai estar bombando. Bom, aí uma outra informação interessante que foi falada aqui da Apple também. Então, em 2001, quais eram as maiores empresas do mercado em valor? 2001, GE, Microsoft, tinha só esse carinha aqui de tecnologia. Walmart, legal. E aí a coisa veio acontecendo. Não, peraí, você sabe aonde que fica a Apple? Dá para visitar, né? Pega o celular aí que você já sabe onde que ela está. Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook. Cadê as empresas físicas aqui nas maiores empresas do mundo? Não tem. Então você tem que transformar digital, porque se você continuar só no físico, vai ficar fora, vai morrer. Aí os investimentos em pesquisa e desenvolvimento dessas empresas, 2004 versus 2016, é que tem uma barrinha cinza aqui, muito fraquinha, tá? De 2004 e 2016. Mas enfim, é para você ver o quanto que as empresas estão investindo em pesquisa e desenvolvimento, que de fato é aquilo que nos dá o retorno de inovação. Se eu fosse escolher uma empresa para trabalhar hoje no mercado, eu quero trabalhar com quem investe em pesquisa e desenvolvimento. É por isso que nós estamos aqui hoje, certo? Aí um livro que a gente está trabalhando muito lá no PTW, que é o Organizações Exponenciais, do Salim Ismail. O que ele fala para a gente? Ele mostra exatamente aonde que foi essa mudança do modelo linear para o modelo exponencial. Então, quando o nosso amigo da Sky falou que ele comprava a Netflix, a Sky estava aqui, a Netflix estava aqui. Só que não dá tempo de acompanhar. Quando ele quis comprar, a Netflix já está muito maior do que ele. E essa é a estratégia de toda empresa hoje. Como que você se transforma numa empresa exponencial? Vou dar exemplo do advogado de novo. Quantas pessoas, né, quem é o profissional que atende por hora? Qual é o máximo de clientes que você consegue ter? O máximo de horas que tem para trabalhar. Você não consegue mais ter... O dia tem 24 horas ainda, né? Não tem como. Só se o cara não dormir. Aí você cria uma associação e põe alguém para te representar, ok? Mas daí já não é mais você. Agora, e se você faz uma transmissão ao vivo online no YouTube? Quantas pessoas você pode atingir ao mesmo tempo? Essa semana o Nubank fez um anúncio online, não sei quantos de vocês sabem, mas o Nubank entrou na parte de conta corrente agora, concorrendo com todos os grandes bancos. Legal? Tinham mais de 15 mil pessoas assistindo ao vivo e umas 200 lá no auditório deles, físico. Então, vai ter essa interação ainda física. Eu não acredito que a experiência física vai morrer, não é isso que eu estou dizendo. Mas a abrangência do online é muito mais, muito maior do que o offline. E em determinada proporção, ele dá quase que o mesmo resultado. É muito próximo. Antigamente tinha a gente falava muito do EAD, né? Poxa, EAD é uma porcaria, não presta. E o cara fez EAD, não contrata não. Aquele curso do IMD que eu mostrei para vocês, o nosso CEO foi lá no IMD e fez o curso presencial e ele já tinha feito online. Ele falou, cara, eu perdi dinheiro. Porque eu paguei caro, que foi em euro, fiquei no hotel, isso, aquilo, não sei o que, era o mesmo conteúdo. Adivinha o que ele fez? Obrigou todo mundo na empresa a fazer o conteúdo online, que estava lá disponível. Então, essa barreira já não existe mais da qualidade daquilo que é online. Deixa eu correr aqui, que já levantou 5 minutos aí, eu estou lascado. Bom, o GPTW então, a gente tinha uma métrica sempre linear de atender as empresas. Hoje a gente tem aproximadamente 2.000 empresas que são avaliadas pelo Great Place to Work. E aí a gente entendeu que, poxa, a nossa meta era 10.000, ainda é linear. Aí veio o desafio, como é que eu vou atingir 30.000 empresas até 2022? Então a gente montou toda a nossa estratégia numa transformação digital, transformação da liderança para atingir esse resultado. No livro ele fala do EXO, que são as organizações exponenciais, e aí tem o nosso amigo ali, o que é uma organização exponencial? O MTP, que é o propósito da empresa. Depois ele fala do Scale, que são várias palavrinhas ali dentro do Scale, tá? Mas de uma certa forma é o que você olha para fora da empresa, qual é o resultado que você está mostrando para fora, e quais são as ideias, que também não são ideias, tá? Cada letra tem uma palavra significado, mas é o que você está fazendo para dentro. Então, se eu tenho um excelente tratamento interno, se eu tenho uma estratégia interessante para fora e eu tenho um propósito de existir, a organização pode ser exponencial.
É isso que o livro nos fala. Relacionamento, sentimento de pertencimento, estou repetindo algumas coisas que já foram faladas aqui. Interesse comum, liderança informal, mediação, tudo isso é característica de uma comunidade. E desde sempre a gente aprende em comunidade e dá resultado em comunidade muito maior do que individualmente falando. Aí entra como eu faço essa transformação digital. Então, de um lado eu tenho a startup. Pô, lá pode tudo, chega a hora que quer, faz o que quer, não tem chefe, tudo, pode tudo. E você tem do outro lado as organizações tradicionais, extremamente hierarquizadas, com 15 níveis até chegar no presidente, um negócio engessado, burocrático. Tá, como é que eu crio essa transformação digital dentro da empresa? É exatamente nesse vale entre o pode tudo e o não pode nada. A gente tem que chegar nesse meio termo. E a gente tem que saber errar, mas você não pode ficar errando muito tempo. Então, erra rápido, aprende rápido, faz de novo rápido. Aí entrou os métodos ágeis. Vocês devem conhecer Scrum, Kanban e tantas outras siglinhas aí bacanas. E aí tem o tal do... que é o método ágil que o Google usa, que é um Scrum, mas não é o Scrum de sprints, é o sprint do Google, que você consegue fazer um método em uma semana. Tem uma ideia, desenvolve, valida, faz o protótipo, testa. É uma semana para validar. Aí você vai numa empresa e dá ideia para o seu chefe. Quanto tempo demora para aprovar o projeto lá? Talvez no ano que vem, né? E aí ficou para trás de novo. Tem que ter essa autonomia. E esse é uma das características que a gente vai falar na liderança. O que é inovação para o Great Place to Work? São as pessoas, que é o que a gente está falando até agora. Quer inovar? Investe em pessoa. Não adianta você ter a melhor máquina do mundo lá e ninguém sabe mexer nela. Não adianta. Nossa, acabou o tempo. Então vamos lá, vou falar um pouquinho do Great Place to Work. O que me motivou a trabalhar no Great Place? Exatamente isso, ó, construir uma sociedade melhor, transformando cada organização num Great Place to Work. Então é trabalhar a sociedade começando onde eu posso mexer, que é na empresa. Então, se a empresa produzir um resultado positivo para a sociedade, todo mundo produzir, a sociedade vai ser melhor. Então, essa é a nossa missão e é nisso que a gente acredita e toma todas as nossas decisões internamente. Aí um pouquinho do tamanho do Great Place. Hoje a gente faz pesquisa com mais de 10 mil empresas, tá, ao redor do mundo. O Brasil é que mais, né, o maior pesquisador é o Brasil, com 2 mil empresas. Mas aí todo mundo já tem essa meta exponencial de atingir mais de 30 mil cada lugar, enfim, para ser exponencial. Estamos presentes em 57 países, com mais de 18 milhões de empregados impactados. E no Brasil foi o segundo escritório depois dos Estados Unidos, da metodologia americana, a ser estabelecido aqui, está há mais de 25 anos trabalhando com pessoas. Então essa é a expertise do Great Place. Nossos valores: confiança, pegue e faça, curiosidade, ousadia, entusiasmo, colaboração e give to work. Eu vou falar um pouquinho sobre eles agora para vocês, tá? Mas o mais interessante é que tudo começa da confiança. Você quer controlar o seu funcionário? Ou você quer confiar no seu funcionário? São duas coisas diferentes. E a confiança gera responsabilidade. Gera autonomia. Pegue e faça. Para que você precisa ficar perguntando para quem precisa perguntar, se você tem certeza que aquilo que você vai fazer está certo? Você tem certeza que está certo? Por que você tem que ficar perguntando? Então tem que ser estabelecido um nível de ação, de autonomia, para a pessoa conseguir agir. Poxa, eu vi isso aqui, funciona, vai e faz. Não, tem que falar com o cara da área tal, porque eu estou invadindo a área dele, eu tenho que aprovar. Faz. Você está perdendo tempo. Quer ver outro exemplo que a gente fala muito lá? Você quer contratar bem? Contrata sempre alguém melhor do que você. Que até 10 anos atrás, pelo menos, o maior medo que um gestor tinha era de ter um cara bom na equipe dele que ia espirrar ele para fora. Não é mais assim, gente. Contrata sempre alguém melhor do que você, porque ele está lá pelo propósito, não porque ele quer roubar o teu emprego. Ele tem um propósito de estar lá. E aí entra o nosso For All, que é melhor, né, o Great Place é melhor para os negócios, para as pessoas e para o mundo. Essa é a nosso lema. Metodologia do Great Place, vou passar muito rápido aqui, mas basicamente a gente tem um indicador que chama Trust Index, que é o índice de confiança dos colaboradores em relação à empresa. São 58 afirmativas que todos os funcionários da empresa respondem, e aí a gente tem diversas áreas da liderança
que o colaborador olha para a área dele e olha para a empresa. Porque às vezes o cara acha que a área dele é top, mas a empresa está ruim. Por que tem essa diferença? Que aqui é bom e lá fora é ruim. Ou ao contrário, não, a empresa é sensacional, mas a minha área... E a gente analisa exatamente essas diferenciais e depois a gente atua em cima disso, mostrando para as empresas como é que elas se tornam o melhor lugar para trabalhar. Mas por que você quer ser um excelente ambiente para trabalhar? Se você fosse o dono da empresa, para quê? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero que você produza, eu quero que você venda. Não preciso de um ambiente bom para trabalhar, se eu estou perdendo dinheiro, pô, vou ter que botar uns puff lá então pro cara? Eu vou deixar o cara chegar a hora que ele quiser? Não, você está errado. Aí entra o Great Place e mostra como que isso vira dinheiro no bolso do acionista ou do proprietário da empresa. Qualquer organização, de qualquer tamanho, em qualquer lugar, pode ser um Great Place to Work. Depois acesse o site de ptw.com.br e você vai ver como que qualquer empresa pode ser um Great Place to Work. E antigamente o pessoal olhava e falava, isso aí são só para as grandes, isso aí não é para mim não. Então o Great Place publica anualmente a lista das 150 melhores empresas para trabalhar na revista Época, saiu agora em agosto, de agosto é uma capa azul, e todo o conteúdo da revista é material Great Place. O Great Place faz a pesquisa, analisa, divulga, a Época faz a editoração dessa revista. Tá? Um outro exemplo, na visão do colaborador, o que é um excelente lugar para trabalhar? Primeiro, ele tem que ter orgulho do que ele está fazendo, do trabalho. Depois, ele tem que gostar das pessoas com quem ele trabalha. E por último, não menos importante, ele tem que confiar nas pessoas com quem ele trabalha. Esse aqui é o tripé que sustenta um colaborador na tua área. Como é que está o turnover lá do pessoal de RH? Que eu vi que algumas pessoas levantaram a mão e que trabalham com RH. Está alto o turnover lá? Não. Um desses três aqui está falhando. Com certeza. Esse é o modelo Great Place. Credibilidade, respeito, imparcialidade, gera confiança. Você tem orgulho de pertencer e a camaradagem com os colegas. E camaradagem não é encobrir o erro do cara, não é isso. É transparência, é ajudar, é colaboração, são outros atributos. Vou pular esse aqui que detalha um pouco mais. Aqui as nossas 9 áreas: compartilhar, inspirar, falar, escutar, agradecer, desenvolver, cuidar, contratar e celebrar. Se a gente consegue fazer tudo isso, opa, eu estou no caminho de uma boa empresa para trabalhar. Deixa eu avançar aqui. Como que a empresa coloca isso em prática? Depende de quem? Da liderança. É a liderança que vai traduzir a estratégia que está na cabeça de um líder maior para quem está nos níveis mais operacionais. Então, se a liderança não estiver comprometida, é um projeto que está perdendo dinheiro. Você fez o maior projeto de transformação cultural, e aí você não tem uma camada de líderes que comprou esse projeto, vai perder dinheiro e tempo. Os dois. Então vamos lá, agora eu vou para os números. A gente criou esse ano a certificação do Great Place. Então as empresas acima de 70 pontos naquele Trust Index recebem um selo de boa empresa para trabalhar. Independente da posição dela no ranking. O ranking lista as melhores, mas as boas, consideradas boas, recebem um selo acima de 70 pontos. Quando ela faz todo o processo, tem o selo de certificação. Então o processo mundial começou esse ano. A gente entende que dessa forma eu consigo ser exponencial. Bom, muitas empresas já estão fazendo isso. E aí tem o exemplo do Google, que já ganhou várias vezes o prêmio, Electro, Dextra e assim por diante. São várias empresas, vocês podem consultar no nosso site depois quais são essas empresas. Aí entra a rotatividade voluntária que eu falei para vocês. O Diese mostra uma rotatividade de 25%. As empresas Great Place apresentam 11%. Então aí já começa a ter ganho tangível, matemático, numérico. E a rotatividade geral da empresa? Diese mostra que 63% é a média aí de rotatividade geral dentro de uma empresa. Aquele que você mandou embora, né? Aquele que pediu para sair. Nas empresas Great Place é 25%, ou seja, você está mantendo o capital intelectual investido dentro da tua empresa. Você não paga um curso de estatística aqui, daí ele fica bom, ele fala, putz, eu vou para o lado ali, ele pula, sai da empresa e leva todo o seu investimento. Então, se ele é um bom ambiente para trabalhar, ele não vai querer sair, ele vai produzir aquele investimento que você colocou nele. Outra informação interessante, né?
o turnover de acordo com cada segmento. Então você tem aqui as empresas médias do setor e as de 2016, as 100 melhores empresas para trabalhar. É praticamente metade o turnover. Melhor, né? Um exemplo da Kimberly-Clark aqui de quem gosta aí de análise simétrica de curvas e etc., a gente consegue ver que o investimento no Great Place, em fazer pesquisa e melhorar o índice interno da empresa, melhorou muito parecida a curva aqui com o lucro da empresa. Então foi melhorando o clima, a empresa foi faturando mais. E isso não é um caso isolado, é um caso que eu posso mostrar. Eu vou mostrar outros casos para vocês em outras áreas. Tokio Marine, mesmo exemplo, ó, saiu de 67 pontos, 73, 77, 85, 88, 91 em 2016 e o crescimento dela ano a ano. Outro exemplo de faturamento, 2014 e 2015, PIB Brasil, 14,01%, 2015 menos 3,8%. E das empresas Great Place, cresceram 18% em 14 e 6% em 15. Vale a pena. Bolsa de valores, R$100 investidos na bolsa em 2000, em 2011, as empresas, as 100 melhores, as 100 maiores da Bovespa, você tiraria R$326. No Great Place, você tirou R$1.005 no mesmo período. Porque a empresa é um Great Place. Quem que investe na bolsa aí? Tem fundamentalista na sala ou não? Tem não? Os caras dando risada ali. Só tem análise técnica? Matemática vai para análise técnica, não é só gráfico, indicador e tal. Quem for fundamentalista, coloca o Great Place como seu indicador lá de análise, que eu garanto para você que faz diferença. Mais indicador da bolsa. Bovespa de 16, 3,9%. As Great Place, 9%. Eu vou pegar as 500 melhores e maiores da publicação do exame. Menos 4,9%. E é um fato, hein? Eu não quero falar bem nem mal de ninguém. Analisem os números. Bom, vou pular a parte de bolsa, que acho que está claro para todo mundo que bolsa de valores está garantido. Isso aqui é o retorno nos Estados Unidos, então é de 2,4% a 3,7% ao ano. As empresas GPTW lá também é muito acima da inflação deles, tá? Para eles é um valor bastante considerável. Tá legal, e em relação à satisfação dos clientes, faz diferença? Total diferença. Empresas com índice de 86, a satisfação dos clientes sempre é positiva, usando o Net Promoter Score e outras metodologias de avaliação de satisfação dos clientes. Tá? Caso da Atento, nota do Great Place, dos clientes e a nota do Great Place. Então, a nota dos funcionários foi subindo, olha que mágica, os clientes começaram a gostar mais do atendimento da Atento. Magicamente. Outro exemplo, é aqui da Warwick, que fala o seguinte: pessoas mais felizes são 13% mais produtivas. Esse não é um dado nosso, mas está corroborando com aquilo que a gente acredita. O que mais? 147% mais ganho por ações do que as demais, quando o indivíduo está comprometido com a organização. Quantos zeros minutos eu tenho? Vamos para a parte de liderança. É a prática e inspiração. Então, o papel principal do líder na organização é inspirar. Ele inspira, o seu líder te inspira, você inspira os seus liderados? Aí a gente vê, né, os casos emblemáticos aqui de inteligência, ousadia, preparação, são nomes que a gente vê. E aí você olha e coloca ele lá em cima e fala: isso não é para mim. Então, não é isso que a gente entende. A gente entende que todo mundo pode, assim como qualquer organização pode ser um Great Place, qualquer pessoa pode exercer liderança. Você exerce liderança em vários momentos da vida, independente do seu gênero, independente da sua condição. Você vai exercer liderança em algum momento. Tá, como é que eu me preparo para desenvolver essa liderança? Então, por exemplo, as empresas que tinham nível 75 falaram o seguinte para a gente. Né, o profissional falou: bom, depende exclusivamente da empresa e do meu gestor, o meu desenvolvimento profissional.
Vocês acreditam nisso? Quem é de RH já sabe, né? Essa colinha aí é fácil. Não depende da empresa o desenvolvimento profissional individual. Mas, esse pessoal que acha isso, para eles a nota deu 60. A empresa teve nota 75. Mas para eles, não é um bom ambiente para trabalhar. E ele ainda acha que a empresa é culpada. Para a pessoa que coloca a culpa, ou né, um papel muito mais importante no gestor, aumenta um pouquinho o nível de satisfação, mas ainda não é bom. Agora, aquele cara que sabe que depende só dele, a empresa é um bom ambiente para trabalhar. Nós estamos falando de empresa diferente aqui? Não, a empresa é a mesma, estou falando de pessoas diferentes. E aí o processo de contratação faz toda a diferença. Você contrata quem entende que o desenvolvimento depende dele, ou aquele que pergunta quantos milhões tem por ano para investir em desenvolvimento na empresa. São duas formas diferentes de trabalhar. Mais exemplos, a gente tem um curso chamado Journey, que é para liderança, e lá a gente faz toda a preparação para o profissional liderar sem pedir nada para ninguém. Depende só dele. Esse é o treinamento, um dos treinamentos que a gente oferece no Great Place. Tá? Uma comparação interessante. Tempo na função. Quantos de vocês são gestores ou líderes, supervisor, já está num cargo que não bate ponto? Beleza. O que acontece quando você vira gerente ou vira supervisor ou coordenador? Vira uma ampulheta na empresa. Você está 30 anos na empresa, virou gerente, dura 5. O cara está 30 anos, não, mas dura 5. Por quê? Porque no Brasil é 4,3 anos na posição gerencial. No caso aqui, né, de presidente, mas nas posições gerenciais. Ao passo que numa empresa boa para trabalhar, isso aumenta muito. Por que será? O que acontece com o técnico de futebol? Se o time não ganha? O que o Neymar fez outro dia lá com o técnico do Santos? Lembra quando ele era garoto? O técnico vai embora, porque o time continua jogando ali. Agora, se dá resultado à empresa, o CEO permanece no cargo. E se ele é um bom ambiente para trabalhar, ele dá resultado, aumenta o tempo de vida útil do CEO no cargo. Vamos ver um exemplo aqui com um técnico de futebol. Então nós estamos muito alinhados na apresentação, conversando praticamente 2 segundos antes. Ele trouxe exemplo de futebol do Barcelona, do Ibis. Trouxe exemplo aqui para vocês de CEO no cargo versus técnico de futebol. Olha que bacana no Brasil, quanto tempo dura um técnico de futebol no cargo. E você acha que a seleção brasileira tinha condição de ser campeã mundial na última Copa? Não tem como, você não consegue trabalhar no cargo. Você não consegue desenvolver o capital que estava dentro, humano. Aí acharam a estrela do Tite no Corinthians, né? Eu não queria falar nada, mas ele estava no Corinthians lá quando acharam ele. Então, depende de uma pessoa, um líder bem formado, todo o desenvolvimento da equipe. Esse é o ponto. E as empresas que são Great Place no Brasil, 7 anos no cargo. Interessante. Esse aqui, ó, notícia quentinha, saiu um mês atrás, no encontro de CEO do futuro. Uma análise que nós fizemos lá de 2017, essa não é do ano passado. Alguns números. Brasil, média de idade dos presidentes, 52 anos de idade, 11% é mulher, 9 anos no cargo. Das empresas premiadas, tá? Não é de qualquer empresa, é só aquelas que apareceram na revista das 150 melhores para trabalhar. De tecnologia, a idade é um pouco menor, 5% só é mulher e 6 anos no cargo. As pequenas de São Paulo, 51 anos de idade, não tem nenhuma mulher no cargo. 6 anos no cargo. As empresas que são as melhores para a mulher trabalhar, que a gente tem também essa análise lá. 50 anos de idade, 17% só é mulher, do melhor caso para a mulher. E 4 anos no cargo. São fatos da nossa economia brasileira. Aí entra o nosso amiguinho aqui, que já está com 7 milhões de visualizações. Vocês conhecem esse cara aqui? Não? O Simon? Ele fala do Golden Circle, etc. e tal, falando sobre propósito, que é o próximo assunto que eu vou falar para vocês em 1 minuto fim. Se você não sabe por que você está na organização, você tem um problema. Se você contrata alguém que não sabe por que ele está lá, você tem um problema. E é isso que ele trata nesse livro, o porquê que as pessoas estão na organização. Ou porque elas deveriam estar lá. Quanto tempo a gente passa trabalhando, hein? Considerando, né, CNTP, condições normais, temperatura e pressão, se trabalha
aproximadamente 10 anos ou 92 mil horas você está dentro do ambiente de trabalho. E se ele não for bom, hein, já pensou, você perdeu 10 anos? Alguns exemplos de propósito. Caterpillar. Meu trabalho tem um sentido especial, não é apenas um emprego. Declaração dos funcionários de lá. Um outro exemplo, John Deere. Eles conseguiram montar uma cultura que começou no Brasil e essa cultura virou global. A força que alimenta o mundo. Quando você trabalha numa empresa que alimenta o mundo, o seu trabalho é diferente do que só ir lá e pôr uma sementinha ou operar uma máquina. Cara, eu trabalho na empresa que alimenta o mundo. Se eu não trabalhar, o mundo não come. Muda um pouco de figura. A 3M tem um processo interessante que um dos nossos diretores estava fazendo uma palestra lá, e aí, de repente, um cidadão levanta a mão na plateia e fala assim, eu queria falar que, já um pouco mais de idade, ele começou, muito sério, começou a falar, não, porque aqui os caras sempre me ligam, e não sei o quê, começou a falar assim, sério, o apresentador começou a ficar meio tenso, aí ele explicou por que chamavam. A 3M chama as pessoas já aposentadas todo ano para fazer uma palestra de abertura para os estagiários anuais. Isso dá um significado para a vida da pessoa que já aposentou, de pertencer, de falar, poxa, eu fiz um trabalho bem feito, que eu duvido que ele vai falar mal da 3M para alguém. Ele tem o maior orgulho de pertencer a esse tipo de estrutura nesse ecossistema. E são ações que custa quanto para colocar um cara lá para fazer isso? Não é custo, é propósito. Quando você tem sentido no trabalho, 70% são mais satisfeitos e 40% são mais engajados. New York Times. Aí entra o alinhamento e autonomia, já estou caminhando para o fim. Quando você tem muito alinhamento e muita autonomia, aí você consegue esse profissional com propósito. Se você tem muito alinhamento, mas não tem autonomia, não dá resultado. Está todo mundo alinhado. Não, estamos alinhados, mas é informação sem ação, que é um dos gráficos que o Marco mostrou aqui. Não, nós estamos alinhados, tá, mas e o resultado? Depende da autonomia. E só autonomia sem alinhamento, o que acontece? Implode, né? Vai cada um para um lado. E aí a ponte não cola no projeto depois lá, a ponte não fecha. A resposta dos funcionários aí é referente a se eles são ou não, né, mais proativos. 64% acha que não são levados em conta as decisões com a opinião deles. Então, assim, o chefe mandou, cara, nem me perguntou o que era para fazer. Orçamento, né? Nós estamos agora, já fechou o orçamento lá? Não, tá validado, legal. Nós estamos fechando o budget. Ok, vamos lá, fechar o budget. Aí você vai lá fazer, vou gastar tanto disso, tanto daquilo, vou investir, vou isso, vou aquilo. Você perguntou para a sua equipe o que eles acham daquele orçamento? Aí você recebe um projeto lá que você fala, mas quem que estimou esse valor? Não dá para fazer. E é isso que acontece na maioria das empresas que não está acompanhando essa mudança. 38% dos líderes rejeitam ideias antes de explorar. O cara fala, chefe, tem uma ideia, não, depois a gente fala. Não, mas eu queria coisa, não, depois a gente fala. E não fala, porque não tem tempo. Então aquela história do pega e faça é dar autonomia. Não precisa falar com o chefe para fazer algumas coisas, faz, cara. Se ele está assumindo o risco de fazer alguma coisa sem falar com o chefe dele, ele tem que estar muito bem alinhado. Pode ser mandado embora também, por um resultado ruim nesse aspecto. Então todo mundo sabe esticar e puxar a corda sem arrebentar ela. Mas você tem que dar autonomia e tem que estar muito bem alinhado. Um exemplo do impacto do trabalho nos próximos anos, né? Como é que vai mudar essa relação trabalhista? Mudança do conceito do vínculo de trabalho. Tem alguém aqui na sala que trabalha para mais de uma empresa? Para mais de duas? Para mais de 3? Aí, ó. Tem gente que está acompanhando essa mudança do vínculo. Você é CLT nas 3 empresas que você trabalha? Como não? CLT não é show de bola? Não é aquilo que garante todos os nossos direitos? Ela precisa de uma revisão. Eu não estou falando que ela é errada, tá? Mas ela precisa de uma revisão. E é isso que vai acontecer nos próximos anos. Vai ter uma mudança do vínculo de trabalho. Você não compra 8 horas do meu trabalho por dia, você compra um resultado.
Agora eu estou aqui dando uma palestra com vocês. Tá, e o que eu tinha para fazer lá na empresa? Eu vou fazer que horas? É falta? Não. Eu estou adquirindo e trocando uma experiência aqui com vocês que com certeza eu vou aplicar lá dentro da empresa depois. E isso gera resultado para a empresa. Sabe como é que o Google inventou um tal de Gmail? Sabe essa história ou não? Estava lá, precisava trocar ideia entre projetos, não tinha como, os caras começaram. Eles têm um dia na semana, se não me falha a memória, é sexta-feira, 2 horas ou X horas, eu não lembro quanto, livre para fazer o que quiser, faz o que você quiser aqui na empresa. Usa todos os laboratórios, faz o que você quiser. Tem alguém da CIT aqui? Não. A CIT também tem o mesmo conceito lá. Usa o laboratório de robótica aqui. Quer fazer um drone? Vai lá, põe seu drone para funcionar. Começaram com um projeto desse, não tinha nada a ver, e aí virou o Gmail. Aí virou o Google Talk, e aí virou um monte de outros projetos que não era projeto estratégico do Google. Ninguém falou com o chefe, tem uma ideia, você aprova aí eu fazer o Gmail? Na época tinha o Yahoo, lembra do Yahoo? Alguém aqui já teve conta no Yahoo já. Morreu, né? Bom, vamos lá. Indo para o final. Vínculo de trabalho, equipes virtuais, flexibilidade, home office. Isso tudo já está implantado e já está funcionando e dá resultado nas melhores empresas para trabalhar. Transparência e satisfação do trabalho. Fortíssima correlação entre eles. Como é que se transforma a cultura? Comunicação aberta, criar o conceito de gift work, ou seja, práticas que não custa nada, mas faz toda a diferença para o funcionário, e seja simples e rápido, não demora para tomar a decisão. Nas empresas que tem aqui o que mantém as empresas, os funcionários dentro das empresas, 44% fala que é oportunidade de crescimento. E aí quando o cara chega lá para pedir a conta, você fala, não, vamos renegociar, aí você cai aqui, ó, 14% vai bater. O resto vai embora, fala, chefe, desculpa, já tomei a decisão. Na hora que ele pediu a conta, já teve ruptura do processo. Então você não pode deixar chegar na ruptura. Quais são os indicadores de pessoas ou people analytics que você tem na empresa para não deixar chegar nessa ruptura? Um outro exemplo de cultura, feedback. Falar com as pessoas. As empresas que atingem 90 pontos na pesquisa, por ano, eles fazem mais de 4 feedbacks. Pode ser formal, informal, do jeito que você quiser. Chama o teu colaborador e vamos conversar sobre o seu trabalho. O que você fez deu certo, o que você fez não deu certo, vamos montar um plano de ação, vamos melhorar. Aí você vai perguntar para o cidadãozinho lá que fala que não teve nenhum feedback, olha como é que é o clima na empresa. Aí meu chefe nunca falou comigo, cara. Aí o chefe entra na sala e manda um cara embora. Como é que fica a equipe? O chefe nunca falou com ninguém, só chama para mandar embora. Quando ele chama o próximo, já vai com a mala, né? E aí o gift work para a gente, de fato, para o final. O que é o gift work? É quando você quer não as melhores pessoas, mas o melhor das pessoas. Como é que isso acontece? Não é uma mercadoria, mas é você ter o funcionário e líder que oferece mais do que o esperado porque ele quer, não porque você está cobrando. Ele sente valor naquilo que ele está fazendo, ele vai te entregar algo a mais. O sonho dos executivos, né, em geral, o que é? Superar a meta, pessoa que dá o melhor de si e que trabalha em equipe. Isso aqui é jargão de todo executivo. Legal. E a gente vê que as empresas que têm uma ótima cultura, elas têm exatamente esses benefícios. Então, gestores, mude a sua postura enquanto líder. Você quer ter lá a meta superada, você quer ter resultado, você tem que implantar uma cultura do diálogo aberto, uma cultura do reconhecimento e seja rápido e simples. Lá no GPTW a gente tem a madrinha do bem-estar, que até palestra ela dá. Sabe aquela que na sua empresa eles chamam de copeira? A nossa lá é a madrinha do bem-estar. Ela passa em todas as áreas, ela prepara com carinho tudo que tem que ser servido, todo dia ela passa, conversa com todo mundo e ela é super feliz naquilo que ela faz. É a nossa maroca, a Mariana Araújo, madrinha do bem-estar, esse é o cartão de visita dela. Eu vou pular aqui e a gente fala um pouco sobre as diferentes empresas para a mulher trabalhar. A gente fala um pouco sobre, né, a gente tem um prêmio específico para as empresas que reconhecem as mulheres e infelizmente tem muita diferença ainda salarial, tem diferença de reconhecimento, é um fato, não adianta falar que não é verdade. Tá?
Então isso é medido e a gente tem esses números. Então as mulheres estão estudando mais, estão se preparando mais e estão sendo menos reconhecidas no mercado de trabalho ainda. Existe uma desproporção muito grande na parte de etnia, então 2:1 universitário aqui de brancos e negros, e no mercado, né, de líderes e diretores é 50:1, são fatos. Orientação sexual também é uma questão que 7% das empresas declaram que não contratariam um candidato homossexual em hipótese alguma. E por aí vai, está toda a discriminação em cima da orientação sexual. Tá bom? Manter a diversidade é garantir a inovação. Quem falou isso? Um professor da INSEAD, considerado aí o melhor MBA do mundo na parte de gestão empresarial. As melhores empresas são mais atrativas, ou seja, essas 150 melhores receberam 6,5 milhões de currículos em 2016. 45 mil por empresa. Está faltando gente para trabalhar lá? Não. Talvez você não esteja tão atrativo assim. Está faltando propósito. Então o que a gente viu hoje? Esse é o último slide agora, tá? A gente viu que inovação é pessoas, e para você fazer uma transformação digital, você precisa das pessoas para fazer, e não de máquinas. Você tem que embarcar no meio digital, através das pessoas. A liderança tem que ter propósito, alinhamento e autonomia. E na cultura, uma comunicação aberta, o gift work seja simples e seja rápido. Gente, muito obrigado. Desculpa passar um pouquinho do tempo. Eu vou estar aqui também para a gente poder conversar um pouco mais. Eu vou dar só um exemplo de gift work, que eu passei muito rápido sobre ele, antes da gente sair para o café. Tem uma empresa que a funcionária, quando foi ser promovida, o diretor chamou ela, falou: você vai ser promovida agora, gerente. Poxa, legal. Aí ela compartilhou com ele, ela falou assim: poxa, como eu gostaria que a minha mãe estivesse aqui para ver esse momento. O cara guardou isso. Depois de 4 anos, foi promover a diretora. Aí chegou, ligou para a mãe dela, colocou a mãe dela na sala. Quando ela chegou na sala: nossa mãe, o que está acontecendo? Você sempre pensa o pior. Você imagina estar na sala do teu chefe e está sua mãe lá. Morreu alguém, sei lá, aconteceu alguma coisa. Chegou lá, o que o cara falou para ela, o diretor dela? Falou: olha, eu vou te promover hoje a diretora, e eu me recordo quando você pediu que você gostaria que a sua mãe visse, porque era um reconhecimento muito importante para você. Então, a sua mãe está aqui hoje para ver que você vai ser promovida a diretora. Então, isso é um gift work. Não custou nada para a empresa trazer a mãe dela para lá. Para ela, significou muito mais engajamento e propósito de estar naquela empresa.